Tarzan e Mowgli, Mowgli e Tarzan, dois heróis das selvas criados por animais e capazes de falar com eles, que também se assemelham por possuírem conflitos com seus lados humanos, pontos e tragédias significativos de suas histórias atrelados a grandes felinos, e no fim se mostrarem capazes de deixar tudo o que conheciam para trás por alguém que acabaram de conhecer. Porém, mais importante que isso, embora eles só tenham se tornado mundialmente conhecidos através dos filmes com músicas cativantes da Disney, ambos são frutos de histórias muito mais antigas do que a gigante do entretenimento. Na verdade, pode-se dizer que mesmo essas histórias são releituras modernas do arquétipo herói selvagem criado por animais, cujos poderes sobre-humanos vêm exatamente daquilo que o homem civilizado mais teme, admira e reprime, seu lado animal. Em outras palavras, uma comparação simplesmente inevitável e que eu vi durante grande parte da minha infância, onde alguns casos falavam que Tarzan era o Mowgli para adultos e Mowgli o Tarzan para crianças, e em outros que o Tarzan era o Mowgli adulto. E embora a Disney possa nunca ter dado uma resposta para a segunda afirmação, acho que agora ela meio que deu para a primeira através dessas novas versões mais sombrias de ambos, que por sinal saíram no mesmo ano. Afinal, apesar desse novo tom, esse Mowgli foi um remake capaz de manter e até combinar com ele seu antigo tom infantilizado e bem-humorado, além de sua música cativante. Já o novo Tarzan foi uma continuação bem estilo gancho, porém muito mais sombria, violenta e sem suas antigas músicas cativantes. Mas nós vamos continuar tocando elas mesmo assim. Agora, em outras palavras, o ponto é: se antes ainda restava alguma dúvida, agora certamente não resta nenhuma. Tarzan é o Mowgli para adultos e vice-versa, ou pelo menos nessa nova versão deles. Continuando a comparação entre os dois, de longe, o que mais chama atenção em suas novas versões é o fato delas serem visualmente incríveis, de forma que para mim é até difícil dizer o que é ou não CGI. Muito embora, pelo que eu conheço das produções cinematográficas modernas, eu não ficasse surpreso se me dissessem que é tudo CGI. Mas a questão é, a floresta e os animais são impressionantes e soam muito reais. Na verdade, é nesse ponto que os dois filmes começam a se distanciar um do outro, pois a equipe por detrás de Tarzan não se preocupou apenas com o realismo de sua parte visual, mas de todo o seu contexto, fazendo assim com que seus eventos se deem em um local geográfico histórico de nossa realidade, mais especificamente por volta de 1889 no Congo, enquanto esse pertencia à Bélgica, e durante a visita de George Washington Williams, uma figura histórica que realmente existiu, e no filme é misturada a ficção ao ser interpretado por Samuel L. Jackson como parceiro de Tarzan na luta contra as explorações desumanas que lá estavam sendo cometidas, o que sim significa escravidão e diversas outras formas de abuso. Abordagem mais realista e cruel que se estende até mesmo para cenas de ação, entre as quais, embora existam algumas bem fantasiosas e engraçadinhas, tem outras bem sombrias, com praticamente todas aquelas que envolveram gorilas. Porém, em todos os casos, elas foram excelentes. Mas certamente os aspectos que mais se beneficiaram desse realismo foram os referentes às suas implicações sociais. Afinal, três reclamações constantes sobre filmes envolvendo a África são o fato dela normalmente ser retratada como um deserto miserável, estar repleta de habitantes hostis, primitivos, que parecem sentir grande prazer na guerra e na violência em geral, e a falta de protagonismo negro neles. Nesse filme, entretanto, sua fauna e flora são mostrados como belos e imponentes, seus habitantes como portadores de honra, valores, conhecimentos e capazes de serem corteses, mas também de se protegerem quando necessário. Assim, embora ainda seja um retrato estereotipado, é consideravelmente mais respeitoso do que aqueles que vemos na grande maioria dos filmes. E quanto ao protagonismo, nessa parte, o personagem de Samuel L. Jackson é muito importante, pois, sim, eu sei o que vocês devem estar dizendo, ele não é o protagonista, é o ajudante do protagonista. Sim e não, pois como estava para falar, Tarzan é de fato o protagonista, mas ele não é mais o personagem da animação antiga com o qual estávamos acostumados. Ele é uma versão dele que cresceu e se tornou basicamente o Superman das selvas, e com isso me refiro ao Superman messiânico, silencioso e letal de Zack Snyder, ou seja, que não soa nada humano, assim fazendo com que nos identificar, projetar ou importar com ele seja algo extremamente difícil, quando não impossível. Quanto George Washington Williams, por outro lado, é um personagem que não apenas possui formas de se inserir e reagir nas situações que soam muito mais próximas de nossa realidade, mas também uma história, motivações e percepções mais humanas, assim por vezes sendo utilizado como recurso para humanizar Tarzan, e em outras simplesmente roubando a cena no geral. Caso no qual Jane também meio que se encaixa, por sinal, visto que ela é uma releitura bem mais moderna e agressiva da famosa donzela em perigo. Mas agora que estamos falando de personagens, tenho que falar do vilão, o qual não é exatamente ruim, só é genérico, sendo basicamente alguém excêntrico, calmo, sofisticado
complicado e ameaçador apesar disso tudo, que possui um plano megalomaníaco para dominar uma nação ou até mesmo o mundo, sendo motivado por uma perspectiva paranoica da humanidade e messiânica de si, ou por um complexo de inferioridade que causa grandes demandas por autoafirmação. Em outras palavras, um típico vilão de filmes espiões, só que sem nenhum diferencial, e como um excelente personagem uma vez disse: I always felt the old Bond films were only as good as the villain. O que meio que nos leva ao roteiro, que apesar de todo o trabalho na construção de um contexto mais realista e profundo para ele, acabou sendo algo um tanto simplista e também genérico, que não aproveitou plenamente seu potencial. Porém, isso tudo talvez pudesse ser ignorado se não fosse pelo fato de ele possuir diversos buracos que ele mesmo abre e depois não consegue fechar, por vezes aliás apelando para conveniências, as famosas God Ex Machina para preenchê-los, o que geralmente só resultava em danos na sensação de realismo que, ao que tudo indica, eles tiveram tanto empenho em construir. Por fim, outro detalhe que acho interessante mencionar são as referências à animação antiga, pois existem muitas delas no filme e todas elas foram inseridas de forma bem orgânica, assim tendo a vantagem de não soarem forçadas, mas podendo passar despercebidas para quem não estiver bem atento ou não possuir uma boa memória. Mas enfim, é por essas e diversas outras razões que achei que esse filme é algo entre bom e razoável e que vale a pena ser visto em 3D, XD e talvez em VIP. Assim, vamos ficando por aqui, mas se você gostou, nos deixe aquele like, comentário de suporte e compartilhe com seus amigos. E se não for inscrito, por favor, se inscreva tanto no YouTube quanto no Facebook para ver mais vídeos como este no futuro. Mas se quiser ver mais vídeos como esse agora, clique em algum outro movie review abaixo, ou caso esteja interessado em algo um pouco diferente, clique em alguma de nossas teorias acima. De qualquer forma, fique ligado, porque em breve voltaremos com mais vídeos semanais repletos de psicologia e outros nem tanto. Então, até a próxima!